nós vamos agora abrir as nossas Bíblias lá em João, capítulo 20. Deixa eu ler nessa Bíblia daqui. João, capítulo 20. O versículo 24 até o versículo 29. João 20, de 24 a 29. 20, de 24 a 29. Ok. Jesus aparece a Tomé. Nós vamos ler nesta versão aqui, que diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: eu não sei se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado direito, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Eu quero falar um pouquinho nesta oportunidade sobre a confiança em Deus. E, obviamente, na sua palavra. Se eu fosse fazer um teste aqui, numa escala de 1 a 10, qual o seu nível de confiança em Deus na escala de 1 a 10? 2, 4, 8. Quem arriscaria 10? É para a gente pensar um pouquinho sobre isso aqui. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Os irmãos sabem que nós trabalhamos no ministério com crianças durante vários anos e nós temos algumas experiências sobre a fé que a criança é capaz de ter. E a criança tem capacidade de ter mais fé do que nós adultos. Porque no momento que uma criança confia em alguma coisa ou em alguém, ela confia independente se para ela é possível ou impossível. Então, a fé da criança não tem medida, ela confia e acabou. E a gente pode aproveitar isso, só pegando essa deixa, aproveitar isso e evangelizar as crianças, para que elas conheçam Jesus e cresça a sua fé e tenha fé em Jesus. São vários exemplos que nós temos, testemunhos de crianças que demonstraram uma fé genuína em Jesus Cristo. Mas quando nós cremos, muitas vezes nós queremos pegar nossa fé
e colocar dentro de uma caixa que nós criamos. Qual o tamanho da caixa? Que tamanho seria essa caixa? E nós queremos mensurar a fé e colocar dentro das nossas possibilidades. Mas para Deus, tudo que é impossível para nós, para Deus é possível. Ou seja, para Deus não há nada impossível. De certa forma. Mas tem algumas coisas que para Deus é impossível também. Sabiam disso? Por exemplo, é impossível Deus ver outro Deus. É impossível Deus pecar, e tem algumas impossibilidades para Deus. Mas nós vamos ver aqui que Tomé foi um discípulo que tinha dúvidas na sua fé. Ao se deparar com Jesus ressurreto, ele precisou de provas físicas. A gente pode atribuir a Tomé, talvez, duas coisas: o ceticismo e a incredulidade. Acho que Tomé teve as duas coisas. Porque, veja bem, onde é que Tomé estava, por exemplo, 8 dias atrás, quando Jesus apareceu aos discípulos? Só estavam ali 10 discípulos. Judas já tinha ido para o caminho dele, e Tomé, que não estava presente. Por 2 vezes, o Senhor saúda os discípulos com a paz. João 20, versículos 19 e 21. Uma semana depois, ele saúda novamente com a sua paz. João 20, 26. O Senhor realmente deseja que tenhamos paz. Foi o que ele veio trazer, a paz. Mas a reação de Tomé, quando ouviu os discípulos dizerem que viram o Senhor Jesus, foi uma reação de incredulidade. Olha, se eu não ver com os meus olhos, e alguém diz assim: se eu não ver com meus olhos que a terra há de comer, se eu não meter o dedo lá na mão dele onde os pregos, meter a mão do lado dele onde foi furado, eu não vou acreditar nessa história. Mas veja só, Tomé havia passado mais ou menos 3 anos acompanhando Jesus, e muitas ou incontáveis vezes Jesus havia dito que morreria, mas ao 3º dia ressuscitaria. Várias vezes que Jesus falou isso. Inclusive houve situações, houve vezes que os discípulos protestaram isso. Eu quero falar também um pouco da sinceridade de Tomé. O ceticismo que talvez ele tivesse também, pode ser alguma coisa boa. O que é a pessoa ser cética? É alguém que quer colocar à prova alguém ou alguma coisa para ter certeza se é verdade. Será que existe a possibilidade de estar certo ou estar errado essa ideia ou esta pessoa? É uma corrente filosófica de alguém que pode duvidar. Olha só, ele era uma pessoa sincera. Se você abrir aí em João capítulo 11, versículo 16,
e o capítulo 14, versículo 5, você vai ver como ele era uma pessoa sincera. 11 e 16 você pode conferir na Bíblia. Ele era realmente uma pessoa sincera. Quando ele disse, nós vamos e morreremos com ele, ele estava sendo muito sincero quando ele disse aquilo. No entanto, nesse momento, nessa oportunidade, o coração de Tomé estava cheio de dúvidas. Podemos dizer que seja até talvez compreensível de tudo aquilo que ele viu passar, que ele presenciou, de toda Jerusalém, toda aquela região. Talvez a gente desse até um pouco de razão a ele, mas na verdade, no contexto todo dele, ele não poderia duvidar. Sabe por quê? Porque Tomé ainda não tinha fé. A dúvida não provém da fé. Existem algumas passagens paralelas sobre duvidar da fé ou da própria fé. Olha lá, Romanos capítulo 14, versículo 23, diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado. Olha só, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então nós vemos aqui que a confiança na veracidade da palavra de Deus é essencial para reconhecermos a grandeza de Deus nos detalhes da nossa vida, e assim experimentar a paz que o Senhor deseja que tenhamos. Quantas pessoas foram mártires e em momento nenhum duvidou da sua fé? Quantas pessoas enfrentaram situações terríveis, mas eles não duvidaram da sua fé em Jesus Cristo? Eu quero continuar falando e mostrar algumas atitudes para fortalecer a fé e a confiança na veracidade da palavra de Deus. Quero destacar aqui algumas atitudes de Tomé que podem nos ajudar a fortalecer a nossa fé e também confiar na veracidade da palavra de Deus. Aliás, hoje, na escola dominical, não sei se os outros têm o mesmo título, as outras classes, acho que sim, né? Que fala sobre a palavra de Deus. E o nosso professor, na nossa classe, estava falando sobre o que é a Bíblia. Quem foi que escreveu a Bíblia? Por que nós devemos confiar na Bíblia? Ah, meus queridos, nós temos muitas razões para crer na Bíblia. E ainda estava escrito lá na revista que homens eruditos escreveram a Bíblia, homens simples escreveram a Bíblia, profetas escreveram a Bíblia, reis escreveram a Bíblia, evangelistas escreveram a Bíblia. Foram vários tipos de pessoas em épocas, 1600 anos, no decorrer da história, e em pelo menos 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico. Muitos desses não conheceram os outros porque foram em épocas diferentes, em contexto diferente, em lugares diferentes. No entanto, a Bíblia se complementa, cada livro se complementa. Portanto,
é a palavra de Deus que é o nosso guia e é digna de toda a nossa confiança. E alguém disse assim: olha, eu creio tanto na Bíblia que até nos mapas eu creio. Deixa eu ver se essa aqui tem mapa. Então, essa aqui não tem. Mas tem as Bíblias que tem os mapas. Até os mapas eu creio porque são verdadeiros. E a primeira atitude que nós devemos ter na nossa vida é manter a comunhão com o corpo de Cristo. É muito importante, sobretudo em nossos dias, que existem, o pastor Nilton já falou aqui, é bem sabido isso no nosso meio, que existem muitas pessoas que são crentes desigrejados. Eu acho que Tomé foi um exemplo de crente desigrejado. Lá no versículo 20 diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, se não estava presente, estava ali perdendo alguma coisa, estava fora do contexto da história. Mas onde será que Tomé estava? É importante, né? Por que que ele não estava presente? A ocasião da aparição de Jesus, que Tomé não estava, foi a primeira aparição de Jesus para todos os discípulos juntos, que foi 8 dias antes. O dia de domingo anterior. Entretanto, segundo as narrativas bíblicas, antes dessa primeira aparição com todos os discípulos, menos Tomé, Jesus já havia aparecido ressurreto em pelo menos 4 vezes. Se a gente for olhar nos evangelhos aqui, eu tenho algumas informações aqui. Olha só, lá em Marcos capítulo 16, de 9 a 18, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Marcos 16, de 9 a 18. Depois, Jesus apareceu a outras mulheres que haviam ido no sepulcro com Maria Madalena. Mateus 28, de 9 e 10. Também, Jesus já havia aparecido a 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. E aqueles discípulos não reconheceram Jesus, conversaram com Jesus, debateram com Jesus, pararam, constrangeram Jesus ficar hospedado com eles naquela casa, se prepararam, na hora de fazer a refeição, foram descobrir que era Jesus. Jesus também já havia aparecido a Pedro antes dessa primeira aparição, lá em Lucas capítulo 24, versículo 34. Meus irmãos, todas essas aparições de Jesus, Tomé não estava. Onde é que Tomé estava? Ora, se já corria essa notícia das aparições de Jesus, por que Tomé não se deu conta disso? Até mesmo porque quando os discípulos estavam ali, tanto naquele dia que Tomé estava, como 8 dias antes, eles não estavam ali abertamente, eles estavam trancados em algum lugar com medo dos judeus. Anteriormente, eles de porta fechada, Jesus aparece a eles, e nesse dia, parece, irmãos, que Jesus voltou esse dia a estar com eles por causa de Tomé. Porque parece que ele tinha uma mensagem específica de Tomé. Agora ele estava afastado por quê? Seria porque ele estava desinformado? Seria por causa da sua incredulidade? Seria porque o medo que também
provavelmente estava com ele, fez afastá-lo dali. Não sabemos por que Tomé não estava em todos esses acontecimentos. Será que Deus tinha um propósito? Será que o próprio Jesus tinha um propósito nisso? Acho que ele queria nos ensinar hoje alguma coisa sobre isso. O que havia de tão importante para Tomé fazer e não estar com os demais discípulos? Será que ele tinha alguma coisa importante? É uma pergunta sem resposta. Se ele não soubesse das aparições, talvez ele pudesse considerar que era um momento muito complicado para a vida de todos. Os discípulos não estavam mais andando por ali. Então ele estava também no seu canto, escondido, não sei, fazendo alguma coisa. O fato é que os discípulos não estavam mais publicamente ali. Então, fica só a pergunta: por que ele não estava presente? E se ele estivesse lá? Certamente ele não ia ter dúvidas quanto à ressurreição do Senhor Jesus. Mas, vejamos o que a palavra nos diz sobre essas atitudes de Tomé. Veja só, nós vamos ver agora a segunda atitude que nós precisamos ter, é reconhecer a invisibilidade do reino de Deus. Lá no capítulo 20, que nós lemos, versículos 25 e o 29, a parte B, diz assim, olha só. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Irmãos, foi uma palavra muito forte de Tomé. Mas olha o que diz o versículo 29, a parte B, diz assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe quem são esses bem-aventurados? Somos nós. Nós que nunca vimos Jesus, nunca precisamos falar o que Tomé falou. Eu tenho que ver se ele realmente ressuscitou, se era ele mesmo, para ver essas marcas, porque se não tivesse marcas, talvez seja um Jesus genérico. Então eu preciso ver essas marcas. Aliás, irmãos, vocês sabiam que a principal prova que Jesus levou daqui da terra, quando ele esteve aqui, a principal prova que ele levou daqui foi um corpo físico. Porque antes da sua vinda aqui na terra, ele não tinha um corpo físico. Mas quando ele nasceu aqui, que ele encarnou, ele passou a ter um corpo físico como eu e você temos. E ele levou esse corpo físico. É claro que foi de uma forma transformada. Mas essa é a maior prova que ele esteve aqui. E talvez um dia, assim como ele mostrou para Tomé,
a gente possa ver também as marcas nas suas mãos e comprovar, ele veio aqui na terra e morreu por mim. Tem algumas passagens aqui que mostram a invisibilidade do reino de Deus. Olha só, em Lucas capítulo 17, versículos 20 a 21, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, ele está aqui, ou está ali ou lá, porque o reino de Deus está no meio de vós. Então nós sabemos que fazemos parte do reino de Deus, mas é um reino invisível para o mundo. 1 Timóteo 1,17, tem mais algumas referências aqui para mostrar que o reino de Deus é invisível. 1 Timóteo 1,17, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. A gente tem mais outras referências aqui, Hebreus 11, de 1 e 3, temos ainda 2 Coríntios 4, 18, olha aqui, 4, 18 diz assim, de 2 Coríntios, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Agora olha só, Tomé precisava ver para crer. O reino de Deus, no reino de Deus a fé vem em primeiro lugar. Precisamos crer para ver. Jesus afirma que bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Então, nós não tínhamos como ver para crer. Nós precisamos crer para ver. Ou pelo menos, por enquanto, para sentir. Sentir o reino de Deus. Mas eu quero falar ainda de uma terceira atitude que nós devemos ter, é contar com a intervenção e misericórdia de Deus. Isso aconteceu também com Tomé. Ele precisou contar com a misericórdia e a intervenção de Jesus. Como lemos no versículo 20, no capítulo 20, o versículo 26, que eles estavam de portas trancadas, e desta vez, Tomé estava ali quando Jesus apareceu, no meio deles. Era 8 dias depois que havia se encontrado com todos os discípulos, menos Tomé. Isso significa que era no domingo seguinte, e agora Tomé estava lá. Então, o que vai acontecer? Jesus novamente aparece e paz seja convosco. E quando ele fala isso, ele não falou outra coisa, a não ser se dirigir diretamente a Tomé. Por isso que eu falei, parece que dessa vez ele veio somente para Tomé. E certamente
essa aparição de Jesus foi um ato de graça e misericórdia para Tomé. Jesus veio misericordiosamente resgatar Tomé do fundo da sua incredulidade. O que ele havia dito era realmente muito forte, mas também foi muito forte o que ele acabou confessando. Quando as dúvidas e a incredulidade começam a tomar conta do nosso coração, precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Você já duvidou alguma vez do que Jesus fez, do que Ele pode fazer, dos milagres que Ele realiza, das misericórdias que Ele tem sido, que Ele tem tido, de muitas pessoas e até de você? Às vezes as dificuldades, os problemas, as doenças, os medos, as adversidades que surgem, como fica a sua fé? Se no começo dessa palavra você colocou 8, 9, né? Será que você vai diminuir um pouquinho para 5, para 3? Porque o Senhor Jesus sempre está conosco e com toda certeza Ele está sempre a nos socorrer. É uma história bem antiga que certamente os irmãos já ouviram, já viram a história, já leram o livro, Em Seus Passos que Faria Jesus. E aí aquele personagem estava caminhando e cheio de problemas, cheio de dificuldades e tal, e ele olhava do lado, tinha um rastro dele na areia e outro rastro que ele dizia que era o rastro de Jesus, e que Jesus estava com ele ali, ele não estava vendo, mas sabia que ele estava do seu lado, e as aflições na sua vida, as dificuldades, até que em um determinado momento ele olhou de lado e o rastro de Jesus não estava mais. Ele disse: é agora. Eu sei que até Jesus me deixou, estou completamente só, nem vejo o rastro dele aqui. Aí depois que ele se encontrou com Jesus lá, ele falou: mas Senhor, eu estava naquele momento ali com tanta dificuldade, e o Senhor estava comigo, e quando a situação ficou ainda mais difícil, o Senhor me deixou, porque eu não vi o seu rastro. Ele disse: engano seu, porque naquele momento ali, o rastro que você viu era o meu rastro, levando você no colo. É bonita essa história. Ali não era o seu rastro, era eu levando você no colo. Então, Jesus sabe de tudo que acontece conosco. E nós precisamos, como crianças, acreditar incondicionalmente. E as nossas experiências, a leitura da palavra e a nossa fé sempre colocando em prática em nossa vida, isso nos dá mais estabilidade. Agora observe o que é que diz aqui. Logo, versículo 20, aqui nós já estamos chegando na quarta atitude, que é aceitar a correção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter a capacidade de aceitar as correções do Senhor sobre as nossas vidas. Olha só, versículo 27 a 29a diz assim: logo disse a Tomé, ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos.
estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Agora o 28 diz aqui: ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Essa expressão de Tomé é uma expressão de profunda ou profundo restabelecimento da sua fé. Ele demonstrou isso através de palavras que saiu do profundo do seu coração. A partir daquele momento ali, ele creu em Jesus e acabou. Dali para frente, não se vê mais Tomé duvidando de mais nada. Poucas vezes, ou poucas pessoas na Bíblia usou uma expressão como essa. Quando um dia Pedro disse para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Não foi carne nem osso que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Mas nesse caso aqui, apesar de Tomé usar uma expressão tão profunda do seu coração, ele ainda recebeu uma reprimenda. E Jesus disse no 29, você creu porque você me viu. Se você não tivesse me visto, como seria a sua fé? Como seria sua reação? Como seria a sua vida daqui para frente? Então, nós vemos que naquele momento ali, a restauração da fé de Tomé foi muito precisa, foi muito evidente na vida dele. Essa repreensão de Jesus a Tomé foi, de fato, um recomeço na vida dele e uma reparação do seu erro, e também essa declaração impressionante proferida por Tomé. Essa declaração de Tomé é uma afirmação como poucas na palavra de Deus. Reconhecer os erros é fundamental para o crescimento cristão, para o crescimento espiritual. Ter dúvidas é parte inerente do nosso ser. Todos nós podemos ter dúvidas. Mas diante do contexto de Tomé, diante de todas as coisas que ele viveu, que ele presenciou, não era para ele ter tanta dúvida, até mesmo porque ele havia sido uma pessoa ausente. Quantas pessoas hoje, por causa da incredulidade, por causa da dureza de coração, por causa do ceticismo e por mais outros motivos, estão afastados dos caminhos do Senhor. Outros que não estão afastados, mas estão parecidos com isso, porque estão vivendo a sua igreja individual. Só que a Bíblia não aponta para isso. Não existe igreja individual. Existe a igreja que o Senhor Jesus plantou, deixou a semente, e a igreja faz parte do reino. E o próprio Jesus faz parte desta igreja. Muitas vezes as situações adversas na nossa vida nos leva a ter atitudes parecidas com as atitudes de Tomé.
mas nós precisamos conhecer melhor a palavra de Deus e crer que o Senhor pode fortalecer a nossa fé. Que nós possamos, a cada dia, crer nesta palavra, porque a verdadeira paz só existe através da fé. Se não tiver fé, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E eu poderia dizer, a fé vem pela leitura da palavra. Não somente pelo ouvir, mas pela leitura da palavra. Olha só, concluindo já esta palavra nesta noite, lá em Romanos capítulo 10, versículos 16 e 17, diz o seguinte: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A nossa confiança em Deus nunca deve ser diminuída. Nossa confiança em Deus deve ser algo crescente na nossa vida. A confiança na veracidade da palavra de Deus é essencial para podermos reconhecer a grandeza de Deus nos pequenos detalhes da nossa vida e assim experimentar a paz que o Senhor deseja que tenhamos. Amém? Que o Senhor possa completar isso, essa palavra, essa mensagem em nossos corações. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus eterno, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de, nesta noite, te prestar esse culto. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, porque confiamos no Senhor e na sua palavra, no que a tua palavra, Senhor, nos ensina. Nós te agradecemos a existência da tua igreja aqui e em outros lugares. Te agradecemos a cada pessoa e a cada família aqui, a cada família representada. Obrigado porque a tua palavra, ó Deus, chegou até aos nossos corações, às nossas famílias, às nossas vidas. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor nos proporciona a fé. Sabemos que é um dom que o Senhor nos dá e que possamos a cada dia regar esse dom que temos, que é a nossa fé no Senhor, que nunca deixemos ou diminuamos a nossa confiança no Senhor e que a cada dia continuemos acreditando na tua palavra. Abençoe, ó Deus, o restante desta noite, abençoe esta semana, abençoe a cada um nas suas dificuldades durante essa semana, nos desafios que iremos enfrentar. Que o Senhor esteja nos fortalecendo a cada momento. Obrigado também, ó Deus, porque sabemos que onde nós estivermos, em qualquer lugar, o Senhor está sempre conosco. E que a cada dia possamos confiar mais no Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Deus Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja com a tua igreja, com cada um de nós, em todos os lugares na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.